Então, o próximo assunto é como que a gente pode estender o Copilot Studio. A gente tem muitas coisas que a gente tem, muitos conectores que a gente tem dentro da Power Platform. Se eu não me engano, a última atualização que eu vi foi mais de 1.400 conectores disponíveis dentro da Power Platform. Então, o Copilot Studio ele já dá uma sensibilidade muito grande quando a gente está trabalhando, quando a gente está falando de integrações com outras ferramentas, integrações com ferramentas Microsoft e não Microsoft. E você tem a opção dos Custom Connectors. Então, caso você queira criar um Custom Connector, um conector customizado, você também pode fazer essa extensão para a sua API. Mas vamos imaginar num cenário onde a gente precisa codificar. Tem um código, preciso codificar, ou preciso facilitar esse processo ao invés de desenvolver o Custom Connector numa API separada, depois criar o Custom Connector. Como que eu posso facilitar esse processo dentro do Copilot Studio? A Microsoft chamou isso de Actions. Então, como que você consegue adicionar Actions dentro da Microsoft? O que acontece tem esse código padrão que a Microsoft liberou. Se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar esse código para vocês. A gente também vai colocar o link aí para vocês acessarem o Learning Room, nosso Learning Room, e lá a gente pode disponibilizar esse código, o link desse código para vocês baixarem, vocês utilizarem, como você consegue criar esse código. Lembrando, esse código está em C#, mas a Microsoft ela tem alguns outros tipos de código em outras tecnologias também. Eu acho que vale analisar muito de cenário para cenário, mas eu acho que o melhor cenário que está funcionando e que a Microsoft liberou é o C#, que está funcionando super bem também, e super rápido também. Que é importante, quando a gente está falando de ações para dados de informações que a gente vai obter, ou a gente vai ter ações em ferramentas terceiras, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente precisa ser rápido. A recomendação da Microsoft para esse caso específico é não demorar mais que 9 segundos para 99% das aplicações. Se você demorar, provavelmente a sua ação ela tá ruim, ela tá péssima, na verdade, porque não é para acontecer isso. Mais que 9 segundos é ruim a sua aplicação. Abaixo de 99% das aplicações tem que estar dentro desse padrão. 50% ou 30%, se eu não me engano, vão realizar ações em até 2 segundos, 2, 3 segundos. Então, isso é o que a Microsoft espera quando você está criando algum código customizado. Então, na hora que você estiver criando, sempre pense na parte de otimização, não adicione muito código dentro ali do seu projeto que pode afetar a performance, principalmente se você estiver consultando uma API externa. Legal? O que acontece? Dentro desse código é super simples. Como vocês podem ver aqui, ó. Opa, um cronômetro sem querer. Como vocês podem ver aqui, o projeto ele é super simples. Ele tem basicamente uma controller, que funciona como se fosse uma API, um parâmetro que eu vou chamar, que pode ser de ordens, por exemplo, que eu vou gerar uma nova ordem, consultar uma ordem, gerar alguma informação de ordem, alguma coisa assim. As configurações de definição aqui no JSON, as classes da ordem. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo um mapeamento de documentos, pedidos, reuniões ou alguma coisa assim, você vai fazer um mapeamento dessas informações que você quer obter e você quer passar de volta para o bot. E basicamente esse programa que é genérico da Microsoft, beleza? Super simples, a gente só precisaria ficar responsável por criar uma nova classe e uma nova controller, que seria a nossa API, que é o nosso recebimento da nossa chamada do bot. E como vocês podem ver aqui, ó, dentro da minha API, eu tenho uma informação que eu recebo um parâmetro de qual que é o número da ordem. E como vocês podem ver, tá fixo o código, né? Mas é só para mostrar o exemplo para vocês. Qualquer ordem que eu passo aqui, basicamente ele vai definir o nome da ordem, vai pegar uma listinha aqui que ele já tem por padrão, criada, manual, definir preço e tudo mais, e vai retornar isso como o resultado para o meu chatbot. E o que acontece? Você pode rodar ele localmente, você pode clicar aqui para rodar localmente, testar, validar que está funcionando a sua API e tudo mais. Renato, estou satisfeito. Como que eu publico isso dentro do Copilot Studio? Basicamente, você vai vir nesse Connected Services aqui, e uma vez que você tem esse projeto e você está conectado dentro nessa versão específica do Visual Studio que você está utilizando, você vai vir em adicionar e vai ter o Microsoft Power Platform. Dentro do Microsoft Power Platform, você vai poder autenticar com a sua conta. Então, aqui eu já tenho autenticado a minha conta da empresa.
ambiente de teste que eu estou utilizando, mas eu posso conectar outras contas também. O que é legal, facilita para você distribuir isso em diferentes clientes. Vamos supor que você não tem ALM implementado na sua empresa, que é fazer publicação automática de custom connectors em diferentes ambientes, tudo mais, usando DevOps, por exemplo. Você pode fazer isso de forma manual. Um projeto, autentica ali, configura com a conta do seu cliente. Uma vez que você configurou, você vai poder selecionar qual que é o ambiente da Power Platform que você quer utilizar, qual que é a solução que você quer utilizar. Então, nesse caso, selecionei a solução AI Builder, por exemplo. Poderia selecionar outra, por exemplo. Vou selecionar essa US aqui. Ele vai carregar todas as soluções que eu tenho dentro desse ambiente. Seleciono a minha solução. Não tenho Custom Connectors criado. Posso criar um novo Custom Connector aqui. Vou colocar aqui Renato Action. Você pode ver que ele já criou. Vou precisar criar um DevTunnel aqui. Por padrão já tenho, né, no meu ambiente. Mas se você não tiver nenhum, é obrigatório criar esse DevTunnel. E basicamente ele vai fazer essa conexão. Você só definir o nome aqui. Então, Dev Test, alguma coisa assim. Selecionei esse DevTunnel que eu quero utilizar. Dou um próximo. Ele vai fazer essa conexão já e vai publicar essa minha ação dentro do Copilot Studio. Lembrando, E pode só um levar alguns comentário. minutos. Quer fazer um comentário? Só um comentário. Essa questão desse modelo que o Renato está mostrando aqui, ele é a mesma forma que você usa para desenvolver e estender custom connectors para a Power Platform de forma geral. Então, por mais que a gente está falando no âmbito e no contexto aqui do Copilot Studio para fazer uma custom action para o Copilot Studio, na verdade esse recurso ele pode ser usado para qualquer uma das coisas. E dá para você criar custom connectors que vão rodar lá no Power Automate e no Power Apps e vão se comunicar com informações ou aplicações da sua empresa. Então, supondo que você tenha um RP, ou você precisa montar uma aplicação que você já tem na empresa, e você precisa conectar os dois, essa é uma forma de você criar a ponte. E você publicar, e inclusive você fazer debug, que é um negócio muito legal, que é a gente poder fazer um debug na mão, de rodar o teste, o API chamar o nosso Visual Studio, e a gente conseguir ir linha a linha para ver o que está acontecendo. Então esse é um recurso muito interessante na hora que a gente está desenvolvendo, para se você é um desenvolvedor, obviamente, se você é uma pessoa de low code, é um recurso interessante você saber, porque dá para você discutir com alguém técnico de desenvolvimento sobre como que ele poderia criar uma ponte para você, então você estabelecer com ele a comunicação e os dados que você quer receber e ele mandar isso para você através das APIs, para que você implemente isso no seu bot ou no seu Power Automate. Então, esse também é um recurso importante, mesmo que você não seja um desenvolvedor, se você seja um citizen developer, não tem problema. Esse é um jeito de você entender como funciona na prática para você trabalhar com Fusion Teams, que são aquelas formas onde a gente une um pouco do low code com o pro code, trabalhando de forma combinada. Muito bom, muito bom. E foi legal que você comentou sobre o Fusion Team, que é um ponto muito importante, né, de trabalhar em conjunto com outras equipes aí. E como vocês puderam ver, basicamente o que eu fiz foi, eu vim dentro do meu Copilot Studio, dentro do meu ambiente que eu selecionei. Isso é super importante, viu? Porque se você estiver publicando em ambientes diferentes, você não vai conseguir ver em ambientes. Mesmo que você clique em Actions, esteja com a mesma conta, o mesmo usuário, porque ele publica dentro do ambiente, dentro da solution. Então você não vai conseguir ver. E recomendo você sempre armazenar na solution que você já tem o seu Copilot Studio. Por quê? Porque se você precisar exportar e jogar para outro ambiente, ele não vai falhar, porque a sua ação está indo junto, o seu Custom Connect está indo junto. Porque se você deixar separado, você vai ter problema com isso. Eu vou adicionar uma nova ação, vou procurar aqui Renato Action. E basicamente ele vai encontrar aqui. Renato, como que eu faço para aparecer? Ele não vai aparecer de primeiro, eu já vou mostrar para vocês como funciona, mas antes eu quero mostrar como que ele é funcionando, como que você precisa configurar, e depois eu mostro como disponibilizar ele depois de publicar, ele aparecer aqui, porque ele não aparece automaticamente. Seleciono aqui esse meu conector, ele vai carregar os detalhes aqui para mim. Lembrando, ele está fazendo essa conexão entre o código
e o Copilot Studio. Então ele está buscando todas as propriedades que eu tenho, inputs, outputs e tudo mais. Então pode ser que isso leve um pouquinho de tempo, até para ele reconhecer qual que é a conexão que ele vai fazer. Então ele está fazendo aqui a conexão, está conectado, beleza? Aí você pode ver que ele já tem os inputs, então ele já reconheceu que ele precisa receber o número da order, e ele tem alguns outputs, que são as respostas, o que ele vai mandar. Então o que ele vai mandar? O que é legal de você saber disso? Que se você estiver trabalhando com o Copilot Studio, você tem duas opções. A primeira opção é fazer a leitura fixa usando o PowerFX. Então, o PowerFX você consegue definir as formas para você retornar essas variáveis de forma fixa nos códigos. Mas uma outra opção é utilizar o YAML, porque através do YAML você consegue não só ler essas informações aqui, mas fazer um for each, por exemplo. Então, para cada registro que eu tenho aqui nos itens, eu quero exibir de uma forma, quero customizar, quero abrir um link, ou quero ter alguma condição. Então, você pode, através do YAML, fazer esse tipo de configuração no for each para diferentes propriedades, caso você queira. E só lembrando que já tem conteúdo sobre YAML do Copilot Studio que o Renato postou aqui no nosso canal em uma das lives que a gente fez, o Live Low Code. Então, tem esse conteúdo lá para você aproveitar. Boa. E o que eu posso fazer? Eu posso editar os outputs aqui, que é importante essa configuração, antes de você liberar. E você vai mostrar aqui, ó, como que esses resultados vão ser exibidos. Ao invés de você esperar e você manipular manualmente, você pode fazer com que a IA responda isso para você. Então você passa o output para ela e ela vai ver a melhor forma de exibir isso para o usuário. Lembrando, tome cuidado com as informações que você passa para o seu bot, que pode ser que ele retorne. Então vamos supor que você está debugando o seu código, igual o Douglas comentou, e você passa todas as propriedades que você tem dentro do seu banco de dados ali. Talvez você queira exibir uma ou duas colunas. Se você deixa a IA gerar a resposta para você, você vai ter um problema, porque ela vai pegar todas as informações e vai cuspir na tela para o usuário. Ela não vai saber o que é confidencial e o que não é. Então toma cuidado com isso, mas caso você está retornando só as informações necessárias, você pode deixar a IA responder isso para você. Você pode selecionar essa opção aqui e você vai ter, ó, IA vai gerar essa mensagem de forma automática, não preciso gerar isso para mim, beleza? Dou um salvar, tudo configurado, dou um próximo, você vai ver que ele tem toda a configuração aqui, ó, só para você confirmar que é isso. Dê um completar aqui. Tá levando um pouquinho mais de tempo. Mas foi. Como vocês podem ver, agora a gente já tem essa ação. E Renato, quando que essa ação é utilizada? Basicamente, o que a gente vai vir aqui? A gente vai vir nas configurações. E como que eu faço? Deu uma travada, mas voltou já. Como que eu faria para disponibilizar essa action? Que é o que eu falei de faz com que ele gere de forma automática sem eu precisar ficar forçando, passando uma action ali. Você vai ter essa opção aqui, ó, Generative Preview, que ele vai usar basicamente, vai fazer uma combinação das melhores ações e os tópicos e com base no conhecimento da IA e vai ver qual que é o melhor cenário para utilizar. Então, se o usuário falar assim, me dá o número da ordem, me dá os detalhes da ordem X, o bot automaticamente vai reconhecer que você está falando de uma action que tem ali dentro. Ah, Renato, ele não encontrou a action, ele vai tentar encontrar um tópico. Ah, ele não encontrou o tópico, ele vai tentar usar a base de dados da própria IA. Se tiver alguma base de dados ali. Se não tiver nenhuma, ele vai tentar usar o OpenAI por padrão. E caso ele não encontre nenhuma informação que não faça sentido para a IA gerar essa resposta, ele vai falar para você, ó, não fez sentido, não consigo encontrar essa informação. Legal? Do conteúdo, porque você... Se você tiver uma moderação muito fraca e você tiver muitas ações com nome parecidos, ele vai confundir e ele não vai dar a melhor resposta. Então selecione isso aqui, dá um salvar e está configurado. Basicamente é isso. Agora se eu mandar lá, me passa o número da ordem X, ele já vai fazer essa conexão com a minha API ali, com o meu Custom Connector. Vamos testar. Então, olha que legal. O Renato criou uma Custom API
um Custom Connector com algumas ações. Ele já identificou quais são as informações, nesse caso aqui é ordem, vai ter alguns parâmetros de input, parâmetros de output, e aí isso é o que um time de desenvolvimento poderia fazer para você como low coder. Você como low coder vai pegar esse resultado, vai colocar e vai configurar como essa parte de IA generativa para que o bot entenda e tente interagir ele com as informações. Como a demonstração, ele falhou, obviamente. Porque eu tava. Deixa eu tentar conectar aqui. Isso aí Não, é também. Não fiz a. Não é o tava rodando o lance de projeto fazer ainda. ao vivo. Voltou aqui que você falou? É o lance de Esse fazer é ao vivo. o. É exato. E o que acontece? Se você estiver rodando também alguma API, ele está falhando na conexão aqui com o meu conector. Por quê? Eu fiz uma publicação de um ambiente diferente e estou usando uma API por trás. Então é importante você garantir que a sua API também, o seu código, ele está rodando do seu lado, no seu ambiente, na sua máquina, ou ele está rodando dentro do Azure. Então, se você vai publicar isso dentro do Azure, AWS, Google ou qualquer outra plataforma, você tem que garantir que vai estar funcionando e que o status de conexão vai estar ok também. Caso contrário, você vai falhar para buscar as informações. Legal? Como vocês viu? Agora ele falhou porque simplesmente eu não estou rodando um projeto na máquina. Uma vez que eu rodei, ele vai pegar essas a ordem, mas o legal é que você já viu que ele está tentando fazer a conexão. Mas como o projeto não está rodando na minha máquina, porque eu parei de propósito, ele falha. Mas se você estiver rodando um projeto na máquina, ou se você publicar isso dentro de um Azure, você só faz a referência entre o projeto do Azure, por exemplo, e esse Custom Connector, e ele já vai fazer essa conexão perfeitamente. Legal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Mais algum outro comentário, Douglas? Não, acho que é só isso. É só lembrando vocês aí, então, se você é um desenvolvedor, correr atrás disso. Esse é um recurso muito interessante, como começar a desenvolver para IA. E se você é uma pessoa de low code aí, é uma forma de você chegar no pessoal de TI e falar, o pessoal de desenvolvimento e falar, olha, eu gostaria de estender nesse quesito aqui, vamos trabalhar nesse formato e eles conseguem construir isso. Claro, pensando a maioria das empresas já tem várias APIs. É só a gente encapsular esses recursos dentro dessa estrutura e disponibilizar ela como custom action. Então, sim, a gente já, às vezes já está um passo lá próximo disso, não está tão distante daquilo que você precisa para poder entregar valor para o seu usuário final. Muito bom, é isso mesmo. E unir os times sempre vai facilitar o processo de entregar mais resultado, né? É isso aí.